Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. A quem fala com vocês é o servo de Deus, Pastor Eduardo. Separei um momento para deixar uma palavra de Deus para o teu coração. Mas antes de iniciarmos, eu quero orar por você. Eu quero abençoar a tua vida. Que essa mensagem seja uma mensagem libertadora para você. Coloque a mão no teu coração neste momento. Deus Todo-Poderoso, abençoa a tua serva, o teu servo, que parou para assistir essa mensagem. Transforma a tua vida, transforma o teu coração, Senhor. Deus, que essa palavra venha libertar, Senhor. Venha transformar. Assim eu oro e te peço, em nome de Jesus, Deus. Amém. Que Deus abençoe grandemente a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus. Deus, ele é maravilhoso. Deus, ele é perfeito, conselheiro, príncipe da paz é o Senhor. Graças a Deus. Lá no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 13, que nos diz: suporte-se uns aos outros e perdoe as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Aos Colossenses 3:13. E a Bíblia nos diz que o perdão é uma das coisas mais importantes que existe dentro da palavra de Deus. Porque o perdão, ele é libertador. O perdão, ele liberta. O perdão, ele transforma. Através do perdão, a tua vida, ela é restaurada. Através do perdão, você alcança a tua cura, alcança o renovo de Deus na tua vida. Mas a Bíblia diz lá em Colossos 3:13, suportem uns aos outros, suportai-vos uns aos outros. Quando diz suportai-vos uns aos outros, respeitem o limite de uns aos outros. Perdoe a queixa que você tem do teu irmão. Perdoe a queixa que você tem da tua irmã. Perdoe uns aos outros. Que o perdão, ele está no coração de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o único filho dele na cruz do Calvário por você. E a Bíblia diz que Jesus, ele se fez maldição na cruz do Calvário por amor da humanidade. Imagina o Senhor fazendo um sacrifício, se tornando maldição na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados. Olha o que nos diz em 3:13 aos Colossos: suportai-vos uns aos outros, perdoando as suas queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Temos que perdoar ao próximo como o Senhor nos perdoou. A Bíblia diz que temos que perdoar uns aos outros. E a Bíblia diz que temos que perdoar 70 vezes 7 aquele que nos perdoou, ou perdoar aqueles que nos magoou, aquele que nos entristeceu. É perdoar 70 vezes 7, que dá 490 vezes ao dia. Temos que perdoar o próximo 70 vezes 7, dá 490 vezes ao dia. É nessa quantidade que temos que perdoar o próximo, que nos afligiu, que nos magoou, que nos entristeceu. O Senhor é rico em misericórdia. Oh, Deus, só o Senhor pode transformar uma vida
a partir do momento que você libera o perdão. Eu entendo que muitas das vezes a decepção foi tão grande, a tristeza ela foi tão grande que você não se encontra apto ou apta a perdoar o seu próximo. Mas a Bíblia diz que Deus, ele só pode perdoar os nossos pecados a partir do momento que nós perdoamos aquele que nos magoou, que nós perdoamos aquele que nos entristeceu, mesmo que seja tão difícil você perdoar uma traição, mesmo que seja tão difícil de você perdoar aquela pessoa que levantou uma calúnia contra você. Mas o perdão, ele é libertador. O perdão te liberta da escravidão, da tristeza, da mágoa. Porque o Espírito de Deus, ele só pode habitar em um coração, em uma alma, em uma vida, onde há renúncia, onde há perdão. É preciso renunciar aquilo que te entristeceu, renunciar aquilo que te magoou, renunciar aquilo que te levou a afastar-vos de Deus. Mesmo que seja ele que te traiu, ou que seja ela que traiu a sua confiança. Libere o perdão para que Deus possa perdoar os seus pecados. Deus só pode perdoar os seus pecados a partir do momento que você libere o perdão para o próximo. É o que está escrito lá em Colossenses 3,13. Para que o Senhor venha perdoar os seus pecados, é necessário que você perdoe também o seu próximo. E suportai-vos uns aos outros. Quando a Bíblia fala suportai-vos uns aos outros, ela está orientando que é preciso você aprender a conviver com o joio. Mas isso não significa que você tem que andar com o joio, mas significa que você tem que perdoar o joio constantemente, diariamente, 70 vezes 7 ao dia, dentro das 24 horas. Porque o perdão, ele liberta. O perdão, ele faz que você alcance curas imagináveis. O perdão faz que você alcance milagres imaginários. Olha o que a Bíblia nos diz. Lá em João, 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e é justo para perdoar os nossos pecados. Ele nos purifica de toda a injustiça. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel, justo para perdoar os nossos pecados e nos purifica de toda a injustiça. O Senhor é justo, o Senhor é fiel para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se nós confessarmos a Ele os nossos pecados, independente qual for o seu pecado, se for um adultério, se for uma fornicação, se for uma mentira, porque o pecado para Deus não tem tamanho, é apenas pecado. Ambos vai te levar para o tormento eterno. Mas quando você confessa os seus pecados, o Senhor Jesus vai te justificar e vai advogar ao teu favor ao lado do Pai. Porque Jesus, ele é o nosso advogado. O Senhor é o nosso advogado
para nos justificar perante o Pai. Olha o que a Bíblia nos diz lá em Mateus. Pois se perdoares as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoares uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Para que Deus possa perdoar as nossas ofensas, para que Deus possa perdoar os nossos pecados, para que Deus possa perdoar os nossos erros, é preciso que nós também liberamos perdão ao próximo. Seja que o seu cônjuge te traiu, traiu a sua confiança, traiu a confiança que você depositou nele, que você depositou nela. Mas libere o perdão. Isso não significa que é preciso que você ande com essa pessoa, mas é preciso que você libere o perdão. Aquele irmão que entristeceu o seu coração, aquele irmão que entristeceu a tua alma, a tua vida. Deus é rico em misericórdia para perdoar os seus pecados. Deus é rico e misericordioso para perdoar as nossas falhas. Só o Senhor pode mudar uma vida, só o Senhor pode perdoar os nossos pecados. Mas o Senhor só pode perdoar os seus pecados a partir do momento que você perdoa o teu próximo 70 vezes 7. Se você não perdoar o teu próximo 70 vezes 7, o Senhor não pode lhe perdoar os seus pecados. A Bíblia diz isso. Então perdoa o teu próximo, porque você vai alcançar a graça de Deus sobre a tua vida. Eu quero orar por você neste momento, para encerrar. Deus Todo-Poderoso, abençoa, Senhor, cada um que está assistindo essa programação, Deus. Ajude essa pessoa a perdoar o teu próximo. Ajude a perdoar o teu cônjuge, a perdoar essa traição, Senhor. Transforma a tua vida, transforma a tua vida. Através do perdão, Deus, venha ter o renovo, venha ter libertação, Senhor. Deus, em nome de seu Filho amado, Jesus, eu te peço. Em nome de Jesus, Deus, nos ajude, ajude ela, ajude ele a perdoar. Porque a tua palavra diz que o Senhor só pode perdoar aqueles que liberam perdão. Então, Deus, ajude o teu povo a perdoar. Assim eu oro e te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a tua vida grandemente, abundantemente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.